é bom, amém? Quem ama contribuir com a obra de Deus? Você viu que essa semana o Eike Batista ficou mais pobre? De verdade, ele estava na posição número 7 do ranking dos mais ricos do mundo, caiu para 23. Ele só perdeu 15 bilhões em 7 dias. Eu não perdi nada. Eu estou feliz demais, né? Eu tenho lá minhas roupas, meus tênis, meu relógio, está tudo bem, graças a Deus. O Senhor vai te prosperar muito. Você vai ter para dar e para emprestar e não vai precisar de pedir emprestado para ninguém. A bênção de Deus na sua vida vai ser tão grande que o pessoal do lado vai ficar de cara, vai falar, como é que pode? Eu conheço esse menino, ele é filho da Dona Fulana. Isso aí não nasceu lascado na vida, meu Deus. Por que ele está conseguindo fazer essa viagem para o exterior, fazer esse curso lá fora? É porque há um Deus que cuida de nós e que ama a gente. Viu? Moça, começa a fazer um enxoval sem ter namorado, nada. De verdade. Em nome de Jesus, começa a fazer um enxoval. Deus vai te abençoar. Você homem, rapaz, não espera nada não. Vai, começa. Faz alguma coisa, dá algum passo para essa loucura. E você vai ver o que Deus vai fazer. Olha para quem está do seu lado e fala assim, fica meu amigo. Que eu ainda vou ser seu patrão, velho. Ai, que bom. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 3. Enquanto você abre, eu queria dizer para você que o Senhor tem nos levado aí para viajar por muitos lugares falando do amor dele. Mas uma coisa que eu vibro é de estar na minha igreja. De estar aqui nesse lugar para onde o Senhor nos trouxe há pouco tempo, mas onde a gente já se sente em casa há muito tempo, como se estivesse aqui há muito tempo. E como é gostoso poder servir o pastor Vinícius Zulato aqui nesse culto. O pastor Vinícius é um amigo muito querido. Antes mesmo de eu ser membro dessa igreja, ele já me convidava, vem pregar aqui. E o Vinicinho, como a gente chama carinhosamente, não tem nada a ver com o tamanho dele, tá? O Vinicinho, ele é muito, muito especial. E eu louvo a Deus pela vida do Vinícius, de verdade. E eu estou aqui para servi-lo, para servir os pastores dessa juventude, para poder a Igreja Batista Lagoinha caminhar. Eu preguei esse final de semana 3 ou 4 vezes lá em Campo Grande. E eu prego cada sermão como se fosse o último. Eu gritei tanto, que quando deu 2 horas da tarde, eu não consegui nem atender telefone hoje. Eu estava sem voz completo, não é rouco não. Aí eu mandei um recado para ele, falei, vai preparado que é você que vai pregar. Mas aí eu fui tomando chá de tudo que você pensar, fui tomando chá. É bom a gente morar no interior por causa disso. A gente fui tomando os negócios lá, limão, água, comi pizza também, chá de pizza. O que mais que eu comi? Comi um monte de coisa. E aí estou falando esse pouquinho aqui, mas daqui a pouco a gente dá uns gritos para o Senhor. Então eu estou muito feliz, só queria te fazer um último convite antes da gente ler o texto, é o seguinte. Agora a gente tem um programa na Super chamado Loucos por Resposta. E nesse programa a gente responde as perguntas que todo mundo envia para a gente. Esse programa está passando, agora ele tem passado às 10 horas da noite com reprise de manhã. Então se você quiser, faz depois uma coisa. Você se filma no seu celular, na sua câmera fotográfica, lá onde for, e envia o link desse vídeo com a sua pergunta para loucos@redesuper.com.br. E aí a gente vai responder a sua pergunta na TV e vai ser muito legal. Pergunta de qualquer coisa. Não tem que ser pergunta que tem a ver com Deus, com Bíblia, com igreja. Pode ser pergunta, por exemplo, pastor, Deus aprova o UFC? Porque semana passada eu fui lá no Ouro Minas orar com os caras lá. Eu estava lá no meio deles, orei com eles todos. Aí depois encheu de gente me perguntando, ué, Lucinho, você estava lá abençoando os caras para encher os outros de pancada? Né? É uma pergunta. Diz, Lucinho, por que eu não consigo casar? É uma pergunta. Um rapaz me mandou a pergunta que eu rolei de rir. Por que quando a gente toma Guaraviton, no final ele fica amargo? Eu falei, mentira, Léo. Mentira, eu falei de tudo, mas nem isso também não. Então grava lá a sua pergunta, pastor.
Por que você quebrou a guitarra um dia? Por que a gente... Manda a pergunta, eu não sei qual não, manda. Vai ser muito legal a gente responder ao vivo. Vamos ler Gênesis 3, de 1 a 6. Gênesis 3, de 1 a 6. Diz assim a minha Bíblia: ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Mas quando a mulher, esse aqui talvez seja o verso mais triste da Bíblia. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, que era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o, deu ao seu marido, que comeu também. Eu tenho andado assim, um versículo da Bíblia que me preocupa muito é aquele: não tentar tirar nada do olho do outro, sendo que você tem que cuidar do seu próprio olho e ver o cisco e a trave do seu próprio olho. E eu tenho preocupado muito em poder receber a glória de Deus na minha vida. E para isso, a gente tem que fazer uma análise interna. E eu tenho assim, andado, eu me embarguei, eu estou embargado por mim mesmo. Eu me embarguei e eu estou fazendo uma CPI comigo mesmo. Eu mesmo sento no tribunal, eu mesmo me julgo, aí eu vou lá, sento, choro, dou explicações, volto. O apóstolo Paulo falou assim: se nós julgássemos a nós mesmos, não precisaria de ninguém fazer juízo de nós. Então eu estou assim muito enojado, muito com raiva de certas coisas que tinha que ter acabado na minha vida há 20 anos atrás e não acabou ainda. E eu estou lutando contra isso, e outro dia uma dessas coisas veio à tona. Porque quando você quer ser melhor para o Senhor, aí Ele mesmo coloca um espelho na sua frente. E você começa a ver, aí você dá vontade até de quebrar o negócio. Você fala: não, Jesus, eu não sou assim. Aí você começa a ficar indignado. E Ele fala: filho, você não está querendo melhorar? Então eu estou te mostrando aonde você tem que melhorar. Olha aqui. E outro dia eu estava ouvindo uma música da banda que eu mais gosto. Eu tenho 40 anos de idade, então eu curto uma banda que já acabou, chamada DC Talk. E DC Talk tem uma música chamada In The Light. In The Light tem uma música, essa música In The Light, e lá nela tem uma frase que diz assim: eu sou o rei das desculpas. Eu tenho uma para cada coisa errada que eu vou fazer na vida. Eu sou o rei das desculpas. Eu tenho uma para cada coisa errada que eu vou fazer na vida. E o Senhor falou comigo: Lucinho, você vai ter que olhar algumas coisas na sua vida sobre desculpa. Eu não me emociono com desculpas. As desculpas não me fazem agir. E eu preciso que você olhe isso em você, que você retire isso da sua vida, se você quer realmente me levar a sério. E eu comecei a pensar muito sobre isso. E Deus pode até começar um diálogo com você fora da Bíblia, mas Ele sempre te leva para a Bíblia. Então eu falei: Jesus, então me mostra como é que é esse negócio. E o Senhor me levou aqui nesse texto. Eu quero nessa noite mostrar para você quais são as 4 desculpas que existem no mundo. Todas as outras se encaixam dentro dessas 4. 2 são antes de pecar. A gente dá essas 2 desculpas antes de pecar. 2 a gente dá depois de pecar. Aí eu quero te mostrar aqui algumas desculpas que eu tenho ouvido, inclusive de mim mesmo. E aí nós vamos orar. Veja comigo então aí com o rei e com a rainha das desculpas, quais são as 2 desculpas básicas que a gente dá primeiro para pecar. O rei da desculpa chama-se Adão, e a rainha da desculpa é Eva. Por isso que eu e você temos isso em nós. O pastor Gustavo Bessa pregou aqui no culto das 18, eu estava assistindo, e ele falou exatamente isso, que Adão, quando Deus apertou Adão, ele transferiu para Eva. Eva transferiu para a cobra, e a cobra para os demônios, e os demônios não sei para quem, está transferindo aí. Primeira desculpa que a gente dá para pecar, está aí no verso 6. Diz o texto assim: viu que a árvore parecia agradável. Diga comigo, parecia. A primeira desculpa que a gente dá é o famoso:
eu acho que não tem nada a ver. Eu não estou vendo capeta nessa árvore. É árvore, olha aqui, igual outra. Isso eu acho, ó. Você quer ouvir minha opinião? Eu acho que não tem nada a ver. Essa é a maior desculpa do mundo. E eu já disse aqui uma vez, tenho falado isso ao longo dos anos com os jovens. Na porta do inferno está escrito: inferno, lar dos nada a ver. Quem vive dizendo isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, seu lugar está assim, garantido. Está tudo combinado. E aí quando você chegar lá no inferno, inferno! Os demônios vão falar, não tem nada a ver. Como a gente usa essa desculpa? Eva olhou para a árvore e parecia que não tinha nada a ver. Essa é a primeira grande desculpa que a gente dá para pecar. Segunda desculpa está no verso 6 também. O verso diz assim: tomou do fruto e comeu. Diga comigo, tomou do fruto e comeu. Segunda desculpa é a seguinte: eu preciso experimentar para saber como é. É o famoso test drive. Não é? Eu já ouvi isso umas 400 mil vezes. Pessoas me dizerem, pastor, eu preciso provar. Eu preciso saber. Será que eu sou compatível com essa garota que eu estou namorando? Então a gente precisa fazer algumas coisas para ver se há uma compatibilidade. Eu preciso do test drive. Eu preciso de levar para dar uma volta. Essa desculpa é clássica. E muita gente tem usado essa desculpa. Eu preciso experimentar. Um dia eu preguei essa palavra aqui. E um casal de namorados veio até mim. E eles vieram dizer assim: pastor, você falou mal ali. Você disse que casal de namorado não pode prostituir. Porque eu coloco os rapazes em situação difícil. Porque quando a gente prega isso, geralmente o coração da moça quebranta e fala assim: nós temos que parar de pecar. Aí o menino fala assim: tem nada a ver, pô, nada a ver. Você fala: não, peraí, você é Adão ou você? Quem é você? Sai desse corpo que não te pertence. Tem nada a ver. Aí acaba o culto, fica os dois brigando. E aí a menina quer parar e o cara quer continuar. E o casal desse não aguentou. E vem no final do culto falar: pastor, ó, isso não tem nada a ver, eu preciso experimentar. Falei: você para de pregar meu sermão, rapaz. Eu preciso experimentar para saber. A gente tem que, fazer. E eu disse para ele assim: você já provou fezes? Você é doido? Falei: por que você não provou? E se for mentira tudo que falam de cocô? Pode ser que seja doce. Você tem que provar. Você não está me dizendo que tem que provar? Não, mas isso eu já sei. Ah, isso você sabe. Mas o resto você quer provar? Aqui, ó. Você está me achando com cara de trouxa, menino? O que te é conveniente você quer provar. Mas o que não é, não, isso aqui eu já sei. É filho de Adão e Eva. Está no sangue. Tem nada a ver. E eu tenho que provar. Aí depois que a gente peca, aí vem agora as duas desculpas que a gente dá para ter pecado. Primeira desculpa está no verso 12. Olha comigo aí o verso 12 de Gênesis 3. Diz assim: disse o homem, foi a mulher. Isso era homem ou era um rato? Homem fala assim: eu errei, fui eu que errei. É para ir para cadeia? Vamos para cadeia. É para pagar? Onde é que é para pagar? É para tomar tapa na cara? Vou tomar tapa na cara. Mas não foi ninguém, não, fui eu. Não, hoje a gente levanta de manhã, eu estou assim, porque meu pai não me beijou quando eu era pequeno. Meu pastor não me visita. Meu líder de célula não está nem aí para mim. Entendeu? Meus amigos me abandonaram. É uma transferência de culpa para duas coisas: para a circunstância e para as pessoas. É hora da gente assumir a nossa responsabilidade nisso. Fui eu que fiz. Ninguém enfiou essa maçã, esse fruto na minha boca e mastigou para mim. Fui eu que pus na boca e comi. Não foi a mulher. A mulher não tem essa força.
Fui eu que comi o fruto. Fui eu que fiz. Então depois que a gente peca, qual é a grande desculpa que a gente dá? São as pessoas ao meu redor que também não ajudam, sabe, Deus? E também a circunstância. Olha a vida que eu nasci. Olha a casa que eu nasci. Olha a falta de dinheiro que eu tenho. Gente, para todo mundo no mundo que usa essas desculpas, tem pessoas que nasceram em situações muito piores e que saíram muito melhor na vida. Então nós não temos como falar, mas eu era fruto de uma família abusiva, eu era fruto de um lar onde não tinha dinheiro, eu era fruto de uma casa onde as pessoas ficavam ali invocando demônios. Não tem essa, não! Você tem que hoje dizer, eu que fiz mesmo. Eu nasci mesmo nesse ambiente, nasci. Eu não tive ajuda, não, mas é eu que fiz. Esse vício, eu que entrei nele. Ninguém me sentou na frente do computador e falou, você vai ver agora um negócio que você vai ficar viciado pro resto da vida. Não, eu que liguei. Eu que fui na boca e comprei. Eu que fui para a cama com alguém. Eu que comprei e não paguei. Eu que fiz tudo errado. Inclusive nessa CPI que Jesus está fazendo comigo, esse aqui é o ponto que ele mais pegou no meu pé. Esse aqui. Porque eu sei falar. E é um perigo você saber argumentar. Porque quando você sabe argumentar, você sabe transferir para os outros. Quem fala bem tem o poder de convencer os outros que eles estão errados. Mas aí Jesus coloca um espelho na frente da gente, é muito ruim, né? E a última desculpa que a gente dá na hora de pecar, está aí no verso 13, parte B. Verso 13, parte B. Diz assim o verso 13 todo. O Senhor Deus então perguntou à mulher, o que foi que você fez? Respondeu ela, a serpente me enganou e eu comi. Quando eu vi, eu estava comendo. Qual é a quarta grande desculpa? A tentação foi mais forte do que eu. Ai, Deus, eu queria tanto não ter feito isso, mas foi mais forte do que eu. Não existe essa desculpa. Ela é muito fraca. Eu já ouvi ela tanto. Eu já fiz ela tanto. Quantas vezes eu mesmo usei essa desculpa? Eu que fiz. Eu caí nessa tentação. Eu sou fraco, pastor. Eu não aguentei. Foi mais forte do que eu. Eu estava lendo outro dia sobre a igreja de Filadélfia. Lá no Apocalipse capítulo 3. Sabe o que Jesus fala para a igreja de Filadélfia? Filadélfia, sabe uma coisa que eu gosto de vocês, Filadélfia? Vocês têm pouca força, mas não negaram o meu. Só quem conhece a Bíblia aí. Vocês têm pouca força, mas não negaram o meu nome. Então não tem essa de eu sou fraco. Eu sou tão fraco. Isso é desculpa. Isso é prosopopeia para acalentar bovino. Isso é conversa para boi dormir. A pessoa fala isso, aí a gente fala, é mesmo, né? Não, porque pastor, eu sou tão forte em outras áreas, sabe? Mas essa área. Então todas as desculpas no mundo se resumem nessas quatro. Primeira, não tem nada a ver. Segunda, eu tenho que experimentar. Terceira, a culpa é das circunstâncias e das pessoas ao meu redor. E quarto, eu sou fraco e a tentação é muito forte. A serpente, ela é tão terrível. Esse pônei maldito, ele é tão terrível. Olha uma lista de desculpas mais comuns que eu tenho ouvido. Primeira desculpa, não tem nada a ver sair com o pessoal da faculdade para beber. Segunda, ninguém me ajuda, caramba, ninguém me ajuda nessa vida. Todo mundo fez greve de me ajudar, porque se uma estendesse a mão, pastor, faz o maior chilique. Todos experimentam, por que não eu? Estou me lembrando aqui da história ao inverso. Outro dia acabou um culto, uma jovem me procurou e me disse assim, pastor, eu fiz tudo de errado, você pode imaginar esses dias, mas é porque eu sou fraca. Aí veio uma outra jovem que estava atrás e falou, preciso te falar com o senhor, eu fiz um negócio terrível, terrível, terrível. Eu pensei, meu Deus do céu, o que pode ser? Ela disse assim, eu tenho 26 anos de idade, nunca beijei ninguém. Aí eu me lembrei da frase de Rui Barbosa. Rui Barbosa foi um grande estadista brasileiro que ele dizia o seguinte, vai chegar a época no mundo que as pessoas vão ter vergonha de serem honestos.
Hoje é quem pisa na bola e faz patifaria que é aplaudido. Que bom que você não casou virgem, hein? Aí, agora você tem só essa mulher aí, mas você deu um rolé. Você trouxe. Quantas vezes eu já ouvi isso que eu casei virgem? Você casou virgem. Você é muito idiota. Agora você não pode fazer nada. A menina estava com vergonha de não ter beijado ninguém. Ela não usou essa desculpa aqui, ó. Todos experimentam, por que não eu? Outra desculpa, eu não vou ler a Bíblia porque eu estou cansado. A culpa é da circunstância. Deus entende. Afinal de contas, eu estava na casa do Senhor. Fofura de Jesus. Vim para a igreja. Não é desculpa para não orar e não ler sua Bíblia. Aqui é a sobremesa, mas arroz com feijão é lá na sua casa. Outra desculpa. Eu estou sem tempo para ir à igreja. Eu estou sem tempo para ir para a igreja, pastor. Ah, se meu dia tivesse 30 horas. Eu ouço isso demais. Eu não dou dízimo porque não sobra. Eu falei, não sobra porque não dá dízimo. Eu estou assim porque eu não consigo achar nenhum pastor para me atender. Eu não sei como é que os crentes da China fazem então. Na China são 100 milhões de crentes. E pastor lá vai preso qualquer hora por causa de... Não tem pastor direito na China. E o povo está experimentando o maior avivamento lá. O Brasil está mal assim. E o Brasil está mal, por isso eu também estou em crise. Os meus pais não me ouvem, nem me entendem. Ai, que desculpa linda. Outra, uma coisa foi levando a outra, pastor. Aí eu caí. Parecendo ônibus, né? Fui pegando um, pegou o outro. Olha essa aqui que eu ouvi. Eu colei para passar. Os fins justificam os meios? Hein? Não, isso aqui é o capeta que fala isso. Eu vou namorar um não crente porque os crentes não estão com nada. Como nenhum homem toma posição na casa do Senhor, eu vou namorar o primeiro do sexo masculino que olhar para mim e falar oi. Pastor, eu não alcanço meus sonhos por falta de dinheiro. Trabalhar. Olha, essa daqui é legal. Eu tenho que fazer de tudo por todos para eu ganhar alguns para Cristo. Só que a pessoa tem que fazer de tudo mesmo. Fuma um, a pessoa pula micareta, é uma bênção. Também, tudo só dá errado para mim. Deus está de marcação comigo. Eu acho que a vida está de marcação comigo. Se eu tivesse nascido em outra família, tudo seria diferente. A minha carência foi me levando a algumas atitudes e eu acabei transando. Outra, eu não tenho amigos porque ninguém chega em mim. Outro, o inimigo se levantou contra mim. Deixa eu te contar a história. Um dia desse, acabou o culto lá nos Estados Unidos. Pastor Ivy Hill. Pastor Ivy Hill é doidinho na cabeça. A mulher chegou perto dele. Pastor Ivy Hill, o Satanás se levantou contra a minha vida. E eu não estou aguentando mais. Eu queria que o senhor orasse. Ele falou assim, Satanás não se levantou contra a senhora. Como assim? Eu nem vou orar para a irmã. Mas como assim? Ele disse assim, a irmã ainda não fez nada relevante na vida para merecer um ataque de Satanás. Quem se levantou contra a irmã foi a irmã mesmo. Não vai na igreja dele lá não, hein? Essa desculpa aqui é legal, olha aqui. Eu sei o meu limite, deixa comigo. Tá comigo, tá com Deus. Quando vê, morreu. Eu estou assim hoje, pastor, porque eu não tive chances na vida.
O problema do meu casamento é o meu cônjuge. É lógico, você não é casado com 3, só podia ser o outro. Ninguém me valoriza no meu trabalho. Na minha igreja ninguém cita o meu nome no púlpito. Essa aqui eu ouço demais. Eu não acho que seja errado ter sexo antes do casamento. Outra, eu pedi a Jesus para me livrar, mas ele não me livrou. De verdade, parece crônica de Nárnia, mas não é. Uma jovem falou para mim, eu tô com raiva de Deus, solteira. Eu falei, por quê? Eu sei que você não vai acreditar, mas eu vou contar assim mesmo. Ela disse assim, eu fui até uma mulher que ora, essas profetiza, e pedi para ela orar, para eu não engravidar do meu namorado, mas aí Deus não ouviu. Eu falei, posso te filmar e mandar pro Fantástico? Sua história é assim. E ela brava mesmo, com a cara brava. Se as pessoas da igreja estão fazendo coisas erradas, por que eu não posso? Outra desculpa, está na moda se vestir assim, viu, pastor? Outro, será que é proibido me divertir um pouco, caramba? Outra desculpinha, eu roubei porque eu preciso e os outros têm sobrando. É o funcionário que fica dando telefonema lá da empresa, leva clipes para casa, leva... Pastor, por que só eu que tenho que procurar essa pessoa, sendo que foi ela que fez tudo contra mim? Eu não falo não. Nenhum amém, olha. Eu sou assim, porque eu nasci assim, eu vou morrer assim. Gabriela. Olha a outra aqui. Alguém me amaldiçoou, abusou de mim, e por isso nada flui. Olha essa desculpa aqui, minha aparência física não ajuda. Eu não deslanchei no ministério porque Deus tem filhos prediletos e eu não sou um deles. Pastor, eu não venço na vida porque quando eu resolvo um problema já vem outro logo atrás. Tem tanta desculpa que eu não vou ficar lendo não. Olha aqui. Se. Presta atenção que agora eu vou ler. Não gosto de ler não, mas eu tenho que ler. Se Abraão era velho demais, se Isaac era sonhador demais, se Jacó era trapaceiro, se Moisés era gago, se Gideão tinha medo, se Sansão era mulherengo, se Raabe era prostituta, se Jeremias era jovem demais, se Davi foi adúltero e assassino, se Isaías tinha lábios impuros e pregou nu, se Jonas fugiu de Deus, se Noemi era viúva e desamparada, se Jó perdeu tudo que tinha, se João Batista era esquisito, se Pedro negou a Cristo, se os discípulos duvidaram da ressurreição, se Marta se preocupava demais, se Maria Madalena tinha sido possessa e prostituta, se a mulher samaritana tinha se divorciado muitas vezes, se Zaqueu era pequeno e feio, se Timóteo tinha doença, se Paulo já tinha matado crente, se Lázaro já tinha sido morto, como é que você tem coragem de dar alguma desculpa para Deus não te usar? Pessoas como José do Egito e Zaqueu, eles podiam dar desculpas. Entendo o que eu vou dizer, que olha, uma coisa que Satanás gosta de fazer com a gente é fazer a gente exigir os nossos direitos. E uma coisa que eu amo em Jesus é que diante de Pilatos, ele não abriu a boca. E Jesus tem assim, falado muito comigo sobre isso, de eu ficar quieto. Assim, você vai abrir a boca? Então eu vou calar a minha. Você vai se defender?
então eu vou sair fora. Você vai chamar os seus amigos, então eu vou tirar meus anjos da história. Você vai usar a sua lábia? Ou você vai deixar eu fazer alguma coisa por você? Eu sinto o Senhor dizendo assim muito claro para mim que eu tenho que dar um fim nisso. Eu estou falando de mim, não estou pregando aqui isso. Tomara que sirva para 2 ou 3 aqui, alguém pela TV. Mas eu gosto de falar do que eu estou passando, do que eu estou vivendo, e eu estou embargado. E eu estou perguntando essas coisas para o Senhor. Porque a gente nem vê que dá desculpa. José estava na prisão. Gente, você sabia que na época de José fazia parte da descrição de trabalho de um escravo ter relação sexual com